Natal, muitos surpreendem a família com uma viagem à Disney. Nada supera a emoção de abrir um presente e descobrir que você vai para o que tem sido chamado de lugar mais feliz da Terra. Embora as férias de Natal sejam uma das épocas mais movimentadas para ir, não se esqueça de ficar de olho em alguns personagens. Sabemos o que você está pensando. Mickey e Minnie são uma de suas princesas da Disney favoritas. Mas os personagens de que estamos falando são um pouco difíceis de ver porque são fantasmas. Embora a Disney tenha a Mansão Assombrada, que discutiremos na sequência deste vídeo, os fantasmas não permanecem lá. Os fantasmas são vistos por todo o parque e até já foram capturados em vídeo. A Disneyland, em Anaheim, Califórnia, foi inaugurada em 17 de julho de 1955. O voo do Peter Pan, o cruzeiro na selva e a louca aventura do Sr. Sapo eram algumas atrações disponíveis na abertura. Com o sucesso crescente da Disneyland, iniciaram a expansão e em 1º de outubro de 1971, inauguraram o novo Walt Disney World em Orlando, Flórida. O parque temático Disneyland tinha espaço limitado para a expansão, mas o Walt Disney World, situado em local ideal, permitiu à empresa crescimento, levando à construção de um resort. O sucesso da abertura do segundo Magic Kingdom, que inclui a maioria dos passeios e atrações da Disneyland, também levou a Disney a expandir e introduzir ao longo do tempo Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom e seus 2 parques aquáticos, Typhoon Lagoon e Blizzard Beach. Todos esses parques agora são rodeados pelos hotéis Walt Disney World Resorts. A Disney não só expandiu nos Estados Unidos, mas também tem parques em Paris, França, Tóquio, Japão, Hong Kong e Xangai, China. Antes de se expandir, a Walt Disney World lançou um passeio popular entre os fãs em 1975, Montanha Espacial. Localizada em Tomorrowland, a Montanha Espacial é uma montanha-russa interna, que lança os passageiros em um passeio de foguete pelo espaço sideral, voando por estrelas, planetas e constelações. Foi um sucesso tão grande que em 1977 a Disney abriu outra em Disneyland, Califórnia, e é lá que o fantasma aparece. Convidados e membros do elenco relatam um passageiro fantasma chamado Mr. One Way, descrito como um adolescente de cabelos e rosto avermelhados, trajando roupas dos anos 70, ele senta-se junto a pessoas sozinhas nos brinquedos. Quando as pessoas que andam ao lado do Mr. One Way chegam ao fim, ele já não está mais sentado ao lado delas. Space Mountain é um passeio no escuro que por vezes fica totalmente escuro, e em um desses momentos, o passageiro desaparece. Vários convidados relataram uma experiência estranha ao conversar com um homem de cabelo vermelho na fila, que parecia desatualizado sobre as novidades do parque. Então quem é o Senhor Único Caminho? Ninguém sabe. Nos 46 anos de operações, a Space Mountain teve algumas mortes, mas todas elas foram de condições pré-existentes, e de todas as pessoas que morreram, nenhuma delas corresponde à descrição do Senhor Único Caminho. Há quem acredite que um operário morreu durante a construção da Space Mountain. Mas novamente ninguém pode confirmar essa história também. Recentemente, um vídeo de vigilância mostrou uma figura espectral entrando no brinquedo, sentando ao lado de um passageiro solitário e, em seguida, deixando o local com o brinquedo. A Disney disse que o vídeo foi feito com efeitos especiais. Assista ao vídeo para que você possa julgar por si mesmo se é real ou não. O Sr. One Way é conhecido por aparecer no vestiário do elenco, sendo um dos espíritos mais queridos da Disney por eles. 2. A Dama Branca. A Disney pode ser o lugar mais feliz da Terra se você for uma criança. Para os pais pode ser exatamente o oposto. Alguns dos problemas incluem o planejamento, andar o dia todo, ficar na fila para cada brinquedo, às vezes por horas, o calor, os preços da comida e das lembranças, tentar tirar fotos com crianças não cooperativas e as birras. Todo pai vai à Disney com as melhores intenções, mas com todo o estresse, às vezes você só quer arrancar os cabelos, ou se enrolar em uma bola, e chorar. No entanto, depois de tudo dito e feito,
É um momento mágico e algo que seus filhos não vão esquecer. Porém, ocasionalmente os pais podem enfrentar um pesadelo terrível que faz tudo mais parecer irrelevante. Quando o filho deles some. Com uma média de 50 mil pessoas indo para a Disneyland diariamente, pode ser difícil manter o controle de todos, especialmente os menores. Você pode estar olhando para uma lembrança, pedindo comida, e algo chama a atenção da criança e ela se vai. É fácil perder rapidamente uma criança em multidões. É uma das coisas mais assustadoras do mundo. Por isso, alguns pais são gratos pelo próximo fantasma. Ela é conhecida como a Dama de Branco. Algumas noites, uma mulher em vestido branco do século XIX pode ser vista perambulando pela rua principal. Você pode achar isso normal, pois podem ser um personagem ou membro do elenco. No entanto, não há tal mulher na equipe da Disneyland. Ela conduz crianças perdidas ao Centro de Cuidados Infantis da Disneyland para reencontrarem seus pais. As crianças relataram que ela é gentil e calorosa e até tem um brilho ao seu redor. Dizem que ela foi vista já na década de 1960, mas quem é a Dama de Branco? Os membros do elenco não sabem ao certo, mas alguns acreditam que era uma mulher que morreu na propriedade antes de se tornar a Disneyland. Então, se isso for verdade, sorte dela ter entrada gratuita no parque. Número 1. O fantasma de Walt Disney. Há uma janela discreta no topo da estação de bombeiros da Disneyland, na Main Street, United States of America. Mas esse cômodo para a janela é crucial para o parque inteiro. É o apartamento de Walt Disney, usado por ele para supervisionar o parque quando na cidade. Walter Elias Disney nasceu em 12 de maio de 1901 em Chicago, Illinois. Na juventude, ele tinha interesse em desenho e assistia a aulas para aprimorar suas habilidades. Quando tinha 18 anos, tornou-se ilustrador comercial. Na década de 1920, Walt e Roy mudaram-se para a Califórnia e iniciaram o Disney Brothers Studio, atualmente conhecido como Walt Disney Company. Em 1928 projetou o mascote da Disney, Mickey Mouse. O sucesso com Mickey levou à expansão do estúdio, e em 1937 lançaram Branca de Neve e os Sete Anões, a primeira animação longa da Disney. Branca de Neve foi um sucesso, arrecadando 8 milhões de dólares internacionalmente. Isso é cerca de 171 milhões de dólares hoje. Walt Disney continuaria a criar muitos filmes animados de longa-metragem, incluindo Pinóquio, Fantasia, Dumbo e Bambi. Na Segunda Guerra Mundial, a Disney enfrentou dificuldades financeiras. Notoriamente não conseguiram exibir seus filmes na Europa. Investiram também muitos recursos na produção de filmes de propaganda para o governo americano. A empresa se reergueria com o filme animado Cinderela em 1950. De volta a um terreno sólido, a Disney se aventurou em filmes de ação ao vivo. A Ilha do Tesouro foi sua primeira produção em 1950. Mary Poppins de 1964 se tornou um dos mais famosos filmes de ação ao vivo da Disney, com 13 indicações ao Oscar. O filme venceu 5, com Julie Andrews recebendo o prêmio de melhor atriz pela personagem titular. Mary Poppins foi o seu primeiro filme de longa-metragem. Na década de 1950, Walt Disney cogitou criar um parque temático. Ele desejava um parque limpo e saudável para a diversão de crianças e pais. Ele comprou um terreno ao lado dos estúdios Disney em Burbank, Califórnia, mas este local era muito pequeno para suas ideias, então ele decidiu comprar um terreno em Anaheim, a cerca de 35,4 quilômetros do estúdio. O parque ainda está lá, com seu apartamento acima da estação de bombeiros. Quando Walt estava no parque, ele deixava seus funcionários saberem que ele estava lá acendendo uma luz na janela acima da estação de bombeiros. Em 1966, Walt Disney, que era um fumante pesado, foi diagnosticado com câncer de pulmão. Em 30 de novembro de 1966 ele foi levado ao hospital, e 15 dias depois, sucumbiu ao câncer. Ele tinha 65 anos.
Walt, enquanto estava em Hollywood, envolveu-se com 81 filmes incluindo O Livro da Selva e O Milionário Feliz, lançados após sua morte. Ele detém o recorde de mais indicações ao Oscar, com 59, e mais Oscars ganhos com 26. Walt, apesar de desenvolver o Disney World na Flórida, nunca viu sua ideia concretizada. Então talvez seja por isso que ele está em seu apartamento na Main Street. Após falecer, ao limpar seu apartamento notaram que a luz estava acesa. Quando ela terminou, ela desligou a lâmpada, trancou a porta e saiu. Quando ela olhou para a janela, a luz estava novamente acesa. Então ela subiu as escadas para desligá-la, e mesmo repetindo o processo, a luz estava acesa ao olhar para cima. Assustada, ela não tentou desligar novamente. Outro membro do elenco disse que quando ela ia desligá-la, ela sempre dizia, "Eu ainda estou aqui." Outros membros do elenco ouviram passos e barulhos vindos do apartamento depois que o parque fechou. A Disneyland agora tem a tradição de deixar a luz acesa na janela como uma homenagem ao espírito de Walt Disney, que supervisiona o parque. Em 2009, uma câmera de circuito fechado de televisão capturou o que parece ser o espírito de Disney andando pelo parque. Ele pode ser visto atravessando os portões da mansão assombrada. Alguns afirmam que o vídeo é apenas um vídeo sendo gravado sobre um vídeo anterior, e que os dois vídeos se sobrepõem. Deixe-nos saber nos comentários se você acha que é real. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você o tenha achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você acabou de descobrir este canal, por favor, certifique-se de conferir nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos apresentando histórias de crimes verdadeiros, mas bizarros. Você pode encontrá-lo em youtube.com/Criminally Listed. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que foram eventualmente resolvidos, chamado Criminally Listed: Presents into the Killing. Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e em qualquer lugar onde você encontre ótimos podcasts. Mas isso é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir. Obrigado.